disso, nós pedimos para que os crentes abram sua visão, para que a gente olhe para a nossa nação, para que a gente possa reconhecer que, como servo de Deus, nós temos essa responsabilidade. Um dia eu preguei aqui, uma geração entregará ou contará a outra geração, então há uma grande responsabilidade sobre nós em tudo, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. A aula de ontem foi uma aula maravilhosa. Não porque fui eu que estava na administração, mas pelo fato dos conteúdos. Nós falamos sobre os motivos porque não devemos ter medo. E nós acrescentamos aqui 5 motivos porque nós não devemos ter medo. E ontem a gente falou que nós não devemos ter medo porque Deus está com você. Nós não devemos ter medo porque Ele é nosso Deus. Nós não devemos ter medo porque Ele nos dá força. Nós não devemos ter medo porque Ele é o nosso ajudador. E por último, que me encantou muito, é que nós não devemos ter medo porque Ele nos sustenta com suas mãos fortes, né? E no final a gente encerrou com aquele versículo que Tomé estava questionando a Jesus. Mônica Tereza, Jefinho, Amanda Campos e Cristina da Silva. Então nós estávamos encerrando quando ele diz assim: não tenha medo, porque eu te sustento com as minhas poderosas mãos. A gente falou que a mão de Jesus, e Tomé questionava, Senhor, se ele estiver vivo mesmo, quero ver o escravo nas suas mãos. E Jesus vai chamar Tomé e dizer: ó, Tomé, Jesus entra, né, que até a irmã Deuda comentou comigo, Jesus entrou arrasando, aonde os discípulos estavam com medo dentro de uma sala. Aí Jesus chega e diz: a paz do Senhor, e chama Tomé e diz a Tomé: olha, passa a tua mão aqui no meu lado e olha, Tomé, crê e não duvidas. E nós encerramos o estudo de ontem assim. Amém, irmãos? Deus abençoe. Nós iniciamos aqui algumas instruções sobre pregação, mas eu resolvi canalizar para um canal. Nós colocamos num canal de YouTube exclusivamente para trabalhar com quem quer ingressar na arte da pregação, na arte do estudo, do ensino. E nós abrimos um canal aí no YouTube, Escola de Pregadores. Se vocês quiserem, nós canalizamos o estudo para lá, em nome de Jesus. Nós estamos com algumas aulas para iniciantes que gostariam de pregar com excelência, porque o importante não é só pregar, é pregar com excelência. Eu estava dizendo que a pregação, ela não é um esboço, né? As pessoas resumem a pregação em esboço. Na verdade, a pregação é um projeto. Olha como é diferente. Veja como nós elevamos o conceito de pregação. Para alguns, a pregação é um esboço, é um simples papel que você coloca ali na hora do púlpito para ler quando estiver pregando. Para mim, a pregação não é um esboço, a pregação é um projeto que necessita trabalho, esforço e pesquisa. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. E ontem nós encerramos a nossa aula, né? Pai do Senhor, Joselma, Deus abençoe. Joselma é uma pessoa muito conceituada, né? Deus abençoe. Irmã Joselma, estar com a irmã Joselma aqui é um prazer. Uma pessoa conceituada, uma pessoa que sabe aonde pisa, né? Pessoa conceituada. Cristiane Nascimento. Eu acho que ela está colocando esses nomes aí. Deve ser as pessoas que estão junto com ela assistindo. Deve ser isso. Deus abençoe. Hoje nós iremos estudar um tema que inclusive eu já preguei na igreja. Mas eu quero trazer ele porque existe a diferença de estudo e de pregação.
Eu quero trazer ele agora em forma de uma pregação, de um estudo, aliás, de um estudo. O tema do nosso estudo hoje é: o machado era emprestado. Amém, irmão? Amém? O machado era emprestado. Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão e diga assim: o machado era emprestado. Diga aí, participe. Gente, hoje, veja só, nós estamos distantes um do outro. Nós não podemos visitar as pessoas. Está até proibido. Amém, amém, irmã Deilda. Amém, irmã Deilda. Deus abençoe. Nós temos... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Então, participe, irmão, nessa live aí, diga amém, dê glória. Vamos fazer como se estivesse no culto normal. Vamos agir como se estivesse no culto normal. Dê glória, dê amém. Só não faça feito Giovana, que joga um monte de amém aí. Né, Giovana? Mas dê glória, dê aleluia. Diga, Deus está no lugar. Vamos avivar o negócio aí, gente. Amém, irmão? Então nós não podemos visitar. Vamos fazer um culto aqui de real. Dê glória. Eu estou sentindo falta disso aí. E vamos fazer só online mesmo. Vamos ver se a gente arruma um jeito de fazer isso aí. Falando em construir, porque é tanta coisa, construir, desconstruir. A gente, quando a nossa vida aqui terminar, a nossa vida cessar, quando Deus, quando o Papai do Céu nos chamar, a gente tem que ter construído alguma coisa, gente. Eu não estou falando apenas de ter construído casa. Eu não estou falando apenas de ter construído... apartamento. Estou falando de construção que marque, que o seu nome não fique apagado. As pessoas, né, hoje, o que é que você pode construir? Você pode construir um livro. Eu vou escrever um livro, é uma construção. Eu vou, como a missionária Geninha tem um canal no YouTube. Não é para ganhar sucesso, mas ela está construindo. Ela está construindo conhecimento. Ela está colocando seus conhecimentos em vídeo no YouTube. Então a gente tem muita coisa para construir. Quando findar a nossa vida aqui na Terra, a gente deixar algo, um legado, para que as outras pessoas possam aprender. Então, se você observar, esse é meu pensamento, gente. É meu pensamento. Então... de construir e desconstruir. Inclusive, eu tenho até uma mensagem falando sobre isso. Então, não é errado construir. Não é errado você pegar uma estrutura, querer construir, fazer um livro, mas que condições eu tenho? Tem. Você que trabalha com Clenilda mesmo, trabalha aí com culinária. Eu vou fazer um livro de culinária. Um livro só para mim, de culinária. É isso, vai servir para alguém amanhã. Isso é construir. Eu vou gravar aqui um áudio, uma videoaula. Então a gente, nesse processo, a gente tem que... Jesus construiu, por isso que o nome de Jesus, ele é falado até hoje. Por que Jesus construiu? Ele construiu na vida dos discípulos. Ele chamou 2 discípulos para construir as suas teorias divinas de reino. Porque Jesus veio construir um reino aqui. E esse reino não era o reino de Roma. Jesus não veio construir o reino romano. Jesus veio construir um reino divino, mas ele construiu. E por que o nome de Jesus é até hoje um nome conhecido? Porque ele construiu. Ele construiu o seu nome sobre que base? Sobre a base dos apóstolos. E nós, cristãos, muitas pessoas... morrem e depois da sua morte é lembrado ali e depois não se lembra mais dela. Por quê? E durante a sua vida, durante o tempo que ela passou, 30, 60, 90 anos, ela não procurou construir nada. E nós, como cristãos, eu estou fervendo dentro de mim, porque o que eu estou falando aqui não é de mim, gente. É do Senhor Jesus. Eu, pastor Ivanildo, eu tenho que construir alguma coisa. Eu não estou só pensando em construir apartamentos para mim, casas para mim, mas construir algo no reino espiritual. É difícil de lá na carta de Pedro, e sobre a pedra de esquina que é Cristo,
Nós devemos construir os nossos edifícios, mas que essa construção seja para a glória de Deus, seja prata, seja ouro, seja pedras preciosas. Mas eu não posso me deitar numa cama, esperar o tempo passar, as horas passar, os dias passarem, os minutos passarem, e a minha vida é assim, não. Eu tenho que pensar como servo de Deus em construir, em fazer um texto, em fazer um projeto, em fazer alguma coisa. Preciso construir. Amém? Estou aprendendo muito nesse momento difícil que todos nós estamos passando. Devemos usar nossas estratégias em Deus e sermos úteis. Muito bem, irmã Deilda, muito bem. Boas palavras da senhora, palavras eminentes e evidentes. Amém? Então estamos aqui para construir uma construção. Eu convido você a construir comigo uma igreja melhor. Quem está entendendo aí? Construímos uma igreja melhor, construímos pessoas melhores, nos construirmos, nos analisarmos dentro de nós, nossos erros, nossas falhas, nossas ideologias, não perdermos tempo com fofoca, com conversas alheias. A gente tem muito a construir. Deus nos chamou, Deus abençoou aquele rico de forma tão grande que ele se perdeu. Não estou falando mas aquele pedaço do texto que as plantações dele floriram, foi Deus, gente. Então ele, na verdade, construiu e desconstruiu, estava certo, ele só errou naquela parte que esqueceu de Deus. Construa, mas não se esqueça de Deus. Amém, irmãos? Vamos para a nossa mensagem hoje, nosso estudo hoje. Vai ser um estudo simples, como tem sido, né? Não tem muita ideologias teológicas. É um estudo extraído da Bíblia, simples. Cadê Idson? Idson está calado aí ou não está assistindo? Porque eu só vou saber se as pessoas estão assistindo se ela falar com a gente. Tá, amém, um glória a Deus, um aleluia. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante. Clemilda colocou: é tempo de reflexão em todas as áreas da nossa vida. É verdade, é verdade. 2 Reis, eu espero você abrir a Bíblia, porque não é interessante você só ouvir ou ler. É interessante que você leia, observe o texto, vê as expressões no texto, e é bom você observar isso aí. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês? Veja que pensamento tremendo, viu? Veja que pensamento. Aqui eu já paro, que eu não aguento não. Eu olho para um texto desse, eu já paro. A paz do Senhor, linda Alva. Deus abençoe, filha. Veja que texto lindo. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês? O lugar onde nos reunimos. Isso aqui é construir e desconstruir. É o assunto que eu estava falando. O lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Porque não vamos ao Rio Jordão. Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco. Amém, irmão? Para construirmos ali um lugar de reunião. Eliseu disse: pode ir. Ok, tudo bom. Aí, 2 Reis 6, né? 2 Reis capítulo 6. Amém, irmão? Deixa eu ver aqui o negócio. Segunda Reis capítulo 6. Quem chegou agora, para ver onde eu estou lendo, entendeu? Pronto. Aí, Eliseu disse: pode ir. Então, um deles perguntou, não gostaria de ir com teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água
E ele gritou: "Ah, meu senhor, era emprestado." O homem de Deus perguntou. "Onde caiu?" Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: "Pegue-o." O homem esticou o braço e o pegou. Rapaz, esse texto aqui tem muitas informações para o nosso crescimento espiritual, muitas mesmo, né? A gente estava falando de construir, e é exatamente isso que o texto vai nos trazer, remeter a esta construção. Esse texto, queridos, mesmo sendo pequeno, contendo poucas palavras, mas não se iluda não com o conteúdo. É um texto pequeno, com poucas palavras, mas tem um conteúdo gigantesco, tem um ensinamento gigantesco. É um texto cheio de verdades que ajudarão os discípulos a entender a importância do trabalho em conjunto, a importância do trabalho com o seu mestre, e o resultado dessa unidade é o resultado de uma obra de Deus, de um bom andamento da obra de Deus. Então os discípulos dos profetas que estavam estudando na escola dos profetas, ele vai aprender a trabalhar aqui em conjunto, vai aprender a trabalhar sobre liderança, porque tem pessoas que não sabem trabalhar sobre uma liderança, e quando uma pessoa não sabe trabalhar sobre uma liderança, ela nunca vai poder ser um líder. Porque para ser líder, primeiro, para mim ser líder, eu tenho que saber trabalhar sobre uma liderança. Ou seja, obedecendo a uma liderança. Eu não posso ser líder sem antes ser liderado por alguém. Para primeiro eu ser líder, eu tenho que obedecer a alguém. Depois poderei ser líder. Quem não tem esse pensamento poderá até ser líder, mas não será um bom líder. Eu quero começar aqui o texto dizendo o seguinte. Amém, irmã Deilda? A irmã Geninha, amém, irmã Geninha? Eu mando um link para você. São aulas, já temos 2 aulas de como preparar mensagens bíblicas. Só empreste, preste atenção, só empreste o seu machado para quem está debaixo de obediência. Não empreste o seu machado para quem está debaixo de desobediência. É a palavra-chave desse texto, né? A palavra-chave desse texto de 2 Reis, capítulo 6, é essa. O ensinamento dos ensinamentos é: não empreste o seu machado a quem está debaixo de desobediência. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga com ela: não empreste o seu machado a quem está ou quem vive debaixo de desobediência. Só empreste o seu machado, aleluia, glória. Só empreste o seu machado a quem vive debaixo de obediência. Por que isso, pastor? Depois, no final do texto, eu vou explicar por quê. Tem que vigiar. Não empreste o seu machado a crentes desobedientes. Eita, ninguém deu glória, ficou difícil. Glória, mas eu dou glória aqui. Só empreste o seu machado quem tiver em obediência. Irmão, me empresta o machado. Se for um crente que estiver em desobediência, não empreste o seu machado, não empreste o seu ouvido, não empreste o seu tempo. Se tem um crente na igreja em desobediência,
e quer conversar com você, não empreste os seus ouvidos para dar ouvido a ele não, viu? Não empreste o seu tempo a ele não, só empreste o seu machado. Eita, ninguém deu glória, ficou difícil de dar glória. Ô glória, aleluia, glória, aleluia. Só empreste o seu machado. Repita comigo aí. Só empreste, diga assim, eu só empresto o meu machado se você estiver debaixo de obediência. Diga aí para o irmão, eu só empresto o machado se você estiver debaixo de obediência. Aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco, com a continuidade do texto, dando continuidade no texto, nós iremos... Eu estou sentindo a presença de Deus aí. A marca de Giovanni é o amém. Agora colocou um monte de glória aí. Então, se alguém... Eu não empresto o meu tempo para quem vive debaixo de desobediência. Eu não empresto meus ouvidos para quem vive debaixo de desobediência. Só empreste o seu machado, ô glória, a tua ferramenta de trabalho a quem está debaixo da obediência de uma autoridade. Amém, irmão? Quem deu glória aí? Aleluia. Então, por que, pastor? Eu só devo emprestar o machado, a minha ferramenta, meus ouvidos, o meu tempo para quem está debaixo de obediência. Por quê? Porque você vai ter garantia que vai receber de volta. Se você empresta a tua ferramenta a quem está debaixo de obediência, não se preocupe que o machado você vai ter ele de volta. Se você emprestar o machado a quem está em desobediência, esqueça. Perdeu o machado, perdeu o cabo do machado, perdeu tudo. Eu estou sentindo a presença de Deus, então eu vou ministrar. Só empreste o seu machado, os seus ouvidos, a sua vida, tudo que você tem. Oh, glória! Se você, até um carro que a gente tem, a gente só deve emprestar, e quando emprestar, né? Nem toda vez, a quem tiver debaixo de obediência. Amém, glória a Deus. Quem está dando glória aí? Quem está dando glória aí? Vai dando glória aí. Eu deixo você dar glória. Quais são as verdades extraídas desse texto? São várias. E quais são, pastor? Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus. Já começou, gente, a presença de Deus aqui. Este quarto aqui é abençoado. Esse quarto aqui a gente sente a presença de Deus mesmo. Eu sinto aqui uma presença muito forte. O Espírito Santo de Deus aqui está muito forte. Oh, glória a Deus. Não é brincadeira não, gente. É muito forte a presença de Deus aqui. Marcicleide está chegando. Lindalva está dando glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Quais são as verdades aprendidas nesse texto? Primeira verdade. O verdadeiro discípulo tem visão de obra. Amém, irmão? O verdadeiro discípulo, quem está com a Bíblia aberta aí, continue, gente, senão a gente não aprende. O verdadeiro discípulo, quem é discípulo, quem é mestre, quem é discípulo. Procure teu lugar. O lugar de discípulo é de aprender. Talmidim, a palavra talmidim significa discípulos. E talmid é discípulo. Então, o verdadeiro discípulo tem visão de obra. Amém, irmão? Tem ou não tem? Então, os discípulos têm a percepção, os discípulos do profeta Eliseu, eles vão perceber que o lugar está pequeno. Veja o que diz o texto. Os discípulos, presta atenção, escute, é Bíblia, é texto. Bíblia. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Deus está abençoando o negócio. A obra está crescendo, não é? Então, como eu falei no início,
da nossa palestra sobre a gente desconstruir pensamentos pequenos e construir pensamentos grandes dentro de um parâmetro bíblico, claro. Eu falei no início que aquele homem lá da parábola do rico insensato, ele não estava errado em desconstruir pequenos depósitos. A visão dele de negócio era uma visão pequena, ele construiu pequenos negócios. E Deus abençoou ele tanto, que tem pessoas aqui que Deus vai abençoar tanto, que vai ter que desconstruir aqueles pequenos depósitos que durante a vida dela ou dele ele construiu, muito pequeno, pensamento pequeno, ideologia pequena, visão pequena. Aí o Senhor vem como um trator espiritual desse filho, desconstrói esses pequenos depósitos que tu tem e aumenta, larga, atenda. Isaías 54, porque a bênção do Senhor, ela enriquece. Então, o profeta, ele estava ensinando e de repente aquela escola de profeta, ela vai começar a ter mais alunos. Oh, Rabacandaraia. Deus vai começar a trazer mais pessoas, o sopro de Deus. O sopro de Deus sopra naquele lugar e as pessoas sentem o desejo de estudar, as pessoas sentem o desejo de aprender a palavra do Senhor, que era ensinada naquela escola de profeta. Há um sopro, há um avivamento de Deus, porque avivamento, de fato, não é pulo. Avivamento não é apenas falar em línguas estranhas. Avivamento é busca de conhecimento, voltar à palavra. Então aqui dentro do texto estava acontecendo um grande avivamento espiritual. E as pessoas e os filhos do profeta tiveram uma visão. O lugar é pequeno. Amém, irmão? A estrutura do lugar é muito pequena. E aqueles homens viram o que o profeta não viu. Percebeu aí? Percebeu? Então, os filhos do profeta disseram: o profeta Eliseu, tudo bom? Tudo bom, meu filho? O que é que vocês querem? Ô profeta, o senhor não está observando aí não que o lugar aonde nós nos reunimos contigo é pequeno demais? Então, os discípulos, tiveram essa percepção. Isso é percepção de alargar o conhecimento, de abrir os olhos, de pensar que Deus é maior, que Deus é grande. Aleluia, eu sei disso. Está acontecendo esse avivamento. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Amém, irmãos? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Alarga os teus pensamentos. Construa, gente. Amém? Segundo lugar, os discípulos, ou os verdadeiros discípulos, aqueles que estão para ajudar. Porque tem discípulos, sabe, Geninha, que vê o lugar pequeno, nem liga. Diz assim, ó para aí, fica falando por trás. Ó para aí, ó. Não está vendo não. O líder não está vendo que o lugar está pequeno não. Aí fica 2, 3 falando e não vem dizer ao líder: ô profeta, ô benção, homem de Deus, o lugar está pequeno, homem de Deus. Ô glória. Talvez Eliseu, aliás, fosse homem de Deus, é homem de Deus. Porque o homem de Deus, Deus é Deus dos vivos. Então Eliseu, naquele momento, o pensamento dele em relação à obra, entendeu, Geninha? Em relação à obra, entendeu, irmã Deilda? Estava pequeno, ele era homem de Deus, a unção de Deus estava com ele orava e Deus fazia a obra, mas o pensamento era pequeno e existia homens do lado dele que tinham um pensamento amplo, que tinham um conhecimento amplo de obra e estava preocupado com isso. Mas esses homens, irmão Idson, esses homens não ficaram na porta da igreja, da tenda, do barraco, não sei, falando do profeta, não.
Esses homens chegaram junto ao profeta e disseram: homem de Deus, o lugar está pequeno, homem de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Então essas pessoas são verdadeiros discípulos. São pessoas que têm visão de obra. Tem visão de obra. Os discípulos teve a percepção que precisava, não só que o lugar estava pequeno, eles teve a percepção, não só apenas que o lugar estava pequeno, mas ele teve a percepção que o lugar precisava aumentar. Então tem duas visões aí. Primeira visão, o lugar está pequeno. Segunda visão, precisa-se de ampliar, a obra é grande. Amém? A obra é grande. E, em terceiro lugar, os discípulos têm a visão de conseguir recurso para o projeto. Veja, gente, que coisa linda no texto. Eu vou ler de novo porque eu não aguento não. Veja o texto que aqui diz. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno. Primeira visão, lugar pequeno. Para nós, porque não vamos ao Rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco. Veja só, ele chega com a problemática, né? Os discípulos do profeta chegam com a problemática. Qual é a problemática? Ele chega para o profeta e diz: nós temos uma problemática. E qual é a problemática? O lugar é pequeno. Agora nós temos a solução. Qual é a solução, filho? Aumentar o lugar. Quem está recebendo aí? Quem está recebendo? Aumentar o projeto. O projeto está muito pequeno. Oh, aleluia. Deus está abençoando o projeto e o projeto tem que crescer. Então, os discípulos têm a visão de não só de aumentar, não só de criticar porque o lugar está pequeno, mas dar a solução de aumentar o lugar. É muito profundo isso, irmão, muito profundo. É um texto muito profundo. E ele diz ainda: e nós já sabemos aonde tem recurso para aumentar o lugar. E veja, esses discípulos, estudantes, né, estudantes das Escrituras, eles tinham uma percepção muito grande. E ele vai dizer assim: nós temos um projeto, porque sabemos, Eliseu, que o lugar está pequeno, que nós não temos recurso, a obra é grande, é como trabalhar no Agreste. Quem nunca foi para o Agreste do sertão, lá no Agreste a gente trabalha, enche a igreja lá no sertão fica cheia, mas o recurso é pequeno. Porque as pessoas não costumaram ainda a ofertar e nem dizimar. Eu já entrego tudo. Então, essa obra aqui parecia que ser obra do Agreste lá. Porque a obra tinha muita gente, mas o recurso era pequeno. Paulo armou a tenda em todo lugar que chegava. Amém. Amém, missionário. Então, eles perceberam que o recurso era pouco, mas olha, nós temos aonde buscar esse recurso. Veja o texto, 2 Reis, capítulo 6, versículo 2. Vai lá na Bíblia, gente. Bota o dedo assim em cima, olhe mesmo. Deixa a Bíblia adentrar no seu coração. Então, está escrito lá, 2 Reis 6, 2. Porque não vamos ao Rio Jordão. Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reunião. Eliseu disse: podem ir. Então, nós já averiguamos de como aumentar o projeto. Nós sabemos aonde tem esse recurso. E esse recurso, Eliseu, está lá no Rio Jordão. Tem muita madeira lá. A gente pode ir lá. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Então, os filhos do profeta, além de apresentar, de trazer a problemática. Qual era a problemática? Lugar pequeno. Qual é a solução? Aumentar o lugar. Qual é a projeção? Veja, preste atenção. Qual é a problemática? Lugar pequeno. Qual é a solução? Aumentar o lugar. Qual é a projeção? Buscar recursos lá no Jordão. Tem recurso ou não tem? Tem. Ô, glória. Glória a Deus. Tem recurso, porque obra de Deus não faz sem recurso. Mas Deus vai mostrar aonde tem o recurso. Muito forte o mistério hoje.
É verdade. Então eles mostraram onde está o recurso. Em quarto lugar, eles não só mostraram onde está o recurso, mas também os discípulos têm a visão de conseguir a mão de obra para o projeto. Então ele mostra que o projeto de Eliseu, que foi construído com muito carinho, mas estava pequeno. Ele agora mostra um projeto maior, que eles podem construir um projeto maior. Quem está me acompanhando aí? A visão, o caminho que o texto está nos levando. Então, ele vê que aquele projeto de Eliseu estava bom para a época de Eliseu, para o começo de Eliseu, foi um projeto bom. Ele não discrimina o projeto de Eliseu. Não, ele disse, mas agora Deus abençoou, minha gente. Gente, vamos aumentar aí a visão, vamos crescer, vamos tirar essa visão pequena. Deus abençoou o projeto, amém, irmão? Abençoou ou não? Então vamos pensar grande agora. O projeto de Eliseu, quando Eliseu começou a escola de profeta, estava ótimo, estava conseguindo acomodar as pessoas, mas houve um vento de avivamento e as pessoas querem estudar a palavra, as pessoas querem se alimentar de Bíblia, as pessoas querem comer Bíblia, oh glória! Então, orabracandaraia, nós temos que aumentar o projeto, mas antes que o profeta perguntasse, onde a gente vai ter recurso para isso, filho? Aqui é como igreja lá do Agreste, que enche, mas a oferta não são poucas. Aí ele disse, não se preocupe, homem de Deus, recebe a unção agora. Recebe, Deus está me autorizando a liberar sobre a tua vida a unção de Deus, sobre a tua mente, sobre a tua visão, em nome de Jesus. Então o projeto é maior, homem de Deus. Homem de Deus, a gente não queria estar aí fora da igreja comentando, porque o Senhor é homem de Deus, é líder, mas não teve a visão de ver que o lugar está pequeno, mas a gente teve, e a gente é os seus discípulos. Então, se a gente é os seus discípulos, cabe a nós pegar esta visão, esse projeto, estendeu na mesa, em papiro, só estou apenas aqui tentando acrescentar aqui alguma coisa. E colocou lá e disse, aqui o projeto, homem de Deus. A obra está crescendo, Deus está abençoando. Então, onde é que está esse recurso? Lá no Jordão, a gente já procurou saber, lá tem material suficiente. E a mão de obra? Aí veja só o que é que eles vão dizer. A mão de obra. Ele vai dizer assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 2. Porque não vamos ao Rio Jordão, lá cada um de nós poderá cortar um tronco, cada um de nós poderemos trazer um tronco para construir ali um lugar de reunião. Olha, tem quantos profetas aqui? O Alebassuri canta. O cargo não fica pesado só em cima de um. Veja o que o texto diz. Cada um de nós, tu traz um tronco, Idson traz outro, o irmão traz outro, e a gente junta cada um tronco que trouxe e vai ampliar a obra. Não fica esperando por um trazer todos os troncos. Quem está entendendo isso aí? Quem está entendendo? Eu vou esperar para ver se essa obra vai andar ou não. Não é assim que vemos? Aí a pessoa cruza o braço. Eita, eu vou entregar tudo agora. Edivaldo Carlos. Não é presbítero Edivaldo. Aí o obreiro cruza o braço para Edivaldo. Quero ver se essa obra vai ou não. Não vai não, gente. Não vai. Oh, glória. Porque é preciso que a gente tenha a visão de discípulos de Eliseu. É preciso que a gente tenha a visão desses discípulos. Cada um de nós poderá cortar um tronco para construir um lugar para reunião, que vai servir não só para o líder, não só para o ministério, vai servir para todo mundo. E se cada um, se eu, se você e nós formos até o Jordão e lá pegarmos um tronco, cada um, vai ficar maneiro, cada um tem o seu tronco. Nós iremos construir um lugar melhor e mais confortável para a reunião. Isso aí me chama muita atenção.
Marcelo Chagas, Márcia, Inácio, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Se cada um de nós construirmos um espaço para reunião, será uma bênção. Amém, irmãos? Então, foi isso que eu aprendi em primeiro lugar, que os discípulos de Eliseu e dos profetas tinham visão. Repita comigo. Os discípulos do profeta tinham visão. Visão de crescimento, visão de projeto, visão de ampliar, visão de buscar recurso, visão de mão de obra. Os camaradas eram preparadíssimos. Os camaradas não estavam ali só para ouvir a mensagem, mas estavam ali para crescer no pensamento, crescer, evoluir nas suas ideologias bíblicas. Então, quem é? Eu estou sentindo Deus aqui, a presença muito forte de Deus. Ivan Márcio. Então, os filhos dos profetas, ele tinha visão de Deus. Amém? Vamos para o segundo ponto extraído desse texto. O segundo ponto é que o verdadeiro discípulo comunica. Ele comunica. Veja, os discípulos viram que o lugar de reunião estava pequeno. Eles participando do culto, das reuniões, disse: esse lugar aqui está pequeno, está vindo muita gente. Miqueias, Deus abençoe. Está vindo muita gente para estudar com Eliseu. Eliseu tinha uma unção dobrada. É isso. Eliseu tem uma unção dobrada do Espírito Santo. Irmã Deilda, está vindo gente de todo lugar, presbítero Edivaldo. Está enchendo a casa, Deus está operando, está batizando, está renovando, o lugar está crescendo, a obra está crescendo. Mas o homem de Deus tinha muita coisa para pensar. E não estava pensando em ampliar o lugar, mas não tem os filhos dos profetas para pensar junto com ele? Então, os verdadeiros discípulos, ele vai saber que o lugar está pequeno. Os discípulos viram que havia possibilidade de ampliar. Nós temos possibilidade de ampliar. Eu acho que reuniram uma equipe, irmã Nil. Reuniram uma equipe e disseram: rapaz, o profeta está muito ocupado aí. Está muito ocupado dando aconselhamento pastoral. Está visitando as viúvas. E a gente está percebendo aqui que o negócio está muito pequeno aqui. Oh, glória! Mas temos que crescer o lugar. Eu estou percebendo isso. E o outro disse assim: é verdade, eu estou percebendo isso também. Então, eles perceberam que havia possibilidade de ampliar. E eles disseram: lá no Jordão de madeira, e a gente carrega a madeira. Entendeu aí? Quem entendeu aí? E em terceiro lugar, os discípulos viram que na margem do Rio Jordão havia material suficiente para essa ampliação, porém não fizeram nada antes de comunicar ao seu líder, o profeta. Veja só, eles projetaram, sabiam, viram, tiveram a visão, tiveram toda a situação, mas eles não fizeram nada antes. Por quê? Eles poderiam pensar assim, gente: o líder não está vendo, eu vou fazer. Aí ia lá para o Jordão, tirava madeira, cortava madeira, vinha, trazia, construía. Quando chegasse, o projeto estava feito. E aí? Mas eles não tiveram essa visão. Existem pessoas que têm até boa visão. Existem pessoas que têm uma boa visão. Mas erra quando não comunica ao seu líder e mete a cara e faz sem comunicar ao líder. O projeto é até bom, mas a execução não foi correta. Quem está entendendo isso aí? Todo mundo parou e ninguém deu glória mais. Às vezes a irmã idealiza um projeto maravilhoso, tremendo, forte, e ela vai lá sem o líder saber, sem comunicar ao líder, e executa o projeto. Vai dar errado, gente. Eu vou provar você daqui a pouco que vai dar alguma coisa errada. Eu posso ter um projeto, a irmã Deilda está dizendo amém, então eu vou utilizar até o nome da irmã Deilda. É apenas um exemplo. A irmã Deilda tem um projeto
É tremendo para o ciclo de oração. Aí, certo dia, o pastor resolve ir para o ciclo de oração. Chega lá, está acontecendo um projeto muito bom, muito tremendo, mas o pastor não sabia, o líder não sabia. E isso não é correto. Isso não é correto. Então, aqueles discípulos, eles eram pessoas muito sábias. Pessoas muito sábias. Por quê? Porque eles idealizaram o projeto, montaram, procuraram onde tinham recurso, qual seria as mãos de obra, eles pensaram em tudo, mas eles levaram aquele projeto para comunicar ao líder. Então, o verdadeiro discípulo, ele não mete a cara para estar fazendo as coisas. Ele tem um líder, ele sabe viver debaixo de liderança. Ele comunica ao líder o projeto que ele tem para fazer. E pode dar uma glória a Deus aí, ficou todo mundo parado, disse, eita pastor, lapada da cebola. Mas eu continuo. Posso continuar ou não? Miqueias Silva, projeto bem sucedido tem que estar abaixo de uma cobertura espiritual de um líder. Muito bem, Miqueias. Deus te abençoe com as bênçãos do céu. Edivaldo Carlos, amém. Amanda Campos, está dando glória a Deus. Está chegando agora. Renata, a minha colega de trabalho, está chegando agora também. De trabalho não, de escola, né? Estudamos juntos. Então, para um projeto ser bem sucedido, esse projeto ele tem que estar debaixo de uma liderança. Se eu construir um projeto, por mais extraordinário que for, eu construir um projeto, eu tenho uma visão melhor do que a do meu líder. Eu sei que em meu líder nessa área, porque nessa área o profeta Eliseu ele tinha carência de ajuda. Então o líder não precisa saber de tudo. O líder não precisa entender de todas as coisas da igreja. Tem os filhos dos profetas para isso. Deus abençoe, Renata. Saudade de tu, Renata. Deus abençoe, filha. Então, o verdadeiro discípulo, ele pede permissão na execução das tarefas. Eu tenho um projeto muito bom, muito correto, mas eu tenho que pedir permissão ao meu líder. Amém, irmãos? Nós que somos liderados, líder, temos que entender que existem essas situações e, primeira coisa, ele pede permissão ao seu líder para fazer uma atividade e ele não sentir vergonha. Não é vergonhoso se você tem um projeto, se você quer ampliar a área desse projeto, estabelecer um maior conforto espiritual para as pessoas que congregavam ali, mas não é vergonhoso você dizer, meu líder, a gente tem esse projeto, é melhor do que estar falando por trás. É melhor do que estar falando do seu líder na porta da igreja. Então, se tem um projeto e o projeto é bom, irmã Adeilda, por que não traz para o líder? Por que não traz para o gabinete do líder? Então, ele pedir permissão e pedir permissão para construir um projeto que vai ajudar a igreja não é vergonhoso. Pedir permissão ao líder para realizar uma atividade não significa se humilhar aos pés do... Não, eu não vou me humilhar aos pés do pastor, nem de ninguém, mas às vezes fica comentando, e o pastor não está vendo isso não, e o pastor não está vendo isso não, mas se tu está vendo, por que tu não leva? Então os discípulos, Eliseu não estava vendo que o lugar estava pequeno, ele como líder, com muitas tarefas, ele não percebeu que aquele lugar estava muito pequeno. Mas ele tinha pessoas ao lado dele que tinham uma visão ampla, percebeu e levou o projeto, e isso não é humilhante. Aliás, isso é para ajudar o líder. Não é isso, irmão Marcelo? Então, em terceiro lugar, pedir permissão ao líder para realizar um projeto, uma atividade, é o correto. Eu não posso meter a cara e quando o pastor chegar, o projeto já está construído, já está feito e já está em execução. Isso vai dar errado. É aí onde muitos cometem erro. É se antecipar, fazer as coisas sem se organizar e pedir permissão ao líder. Renata, verdade, isso mesmo. Tem que ter harmonia na relação e respeito à hierarquia. Deus te abençoe, Renata. Deus te abençoe. Então, gente, é correto sim pedir permissão, é correto sim
pois quando nós pedimos permissão ao nosso líder, estamos debaixo de cobertura. Tudo que der errado, tudo que der certo, os nossos líderes estarão nos ajudando nessa situação. Quero instruir isso aí. Em quarto lugar, os discípulos de Eliseu sabiam da importância da presença do líder na execução daquele projeto. Então, eu acho muito bonito, por isso que eu gostaria de ler novamente, 2 Reis, capítulo 6, 3 e 4. Veja só a estrutura desse texto. Ele vai dizer assim: então entre eles, não foram todos, deixa isso em evidência, um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Aí o profeta responde: sim. E ele respondeu. E foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Isso é muito importante entender isso. Por quê? Um deles, quando eles pediram, deixa-nos ir até o Jordão, nós já estabelecemos os projetos, sabemos onde está o recurso, a mão de obra será nossa, mas tu permite que a gente vá? E lá no texto acima, no verso 2, você vai ver que Eliseu vai dizer assim: pode ir, eu libero vocês e executar o projeto. Mas um deles entendeu a importância da presença do líder na execução desse projeto. E disse assim: vamos conosco. Entendeu isso aí? É bom que vocês estejam conosco. É bom que o líder esteja em todas as atividades de trabalho ou quando aquelas que eles puderem estar presente e acompanhar. Com certeza, Eliseu entendeu isso, por isso que a resposta de Eliseu foi sim. Porque Eliseu, veja só, veja a mente de Eliseu. A gente dá para perceber aqui, gente, que Eliseu, mesmo sendo um homem de Deus, mas na área administrativa, ele tinha um pouco de dificuldade. Por quê? O lugar estava pequeno, ele não percebeu. E eles vieram e ajudaram ele nessa área de deficiência. Nós, como líder, temos dificuldades em algumas áreas, mas as pessoas que estão em nossa volta, entendeu, Clemilda? As pessoas que estão em nossa volta estão vendo coisas que a gente não está vendo, então ela deve chegar para a gente e dizer. Veja só, outra deficiência de Eliseu aqui, podemos chamar de deficiência, foi que ele disse: vão lá. Aí um dos líderes, um dos filhos dos profetas disse assim: não é bom que a gente vá só, vamos conosco. Aí, na hora, houve um estralo no pensamento de Eliseu e disse: é mesmo, eu vou com vocês. Amém? E salvaguarda, porque o profeta foi. Senão o projeto iria descer a lama, não é isso? E mesmo o profeta os designando ir: pode ir, vocês estão minha bênção para ir. Vocês têm minha bênção, pode ir realizar esse projeto, pode ir pegar madeira no rio, pode ir e vão embora. Mas um deles fizeram questão da companhia do líder. Fizeram questão, é muito gostoso, dá uma confiança melhor. Quando eu era ovelha, não sei se os irmãos percebem isso, mas quando eu era ovelha do pastor José Silveira, meu pastor, meu primeiro pastor, e quando o pastor Silveira não estava na igreja, me dava uma insegurança tão grande. Não é porque ele é o leão da tribo de Judá, não, mas porque sobre ele havia a unção de Deus. Se chegasse um endemoniado na igreja, eu sabia que estaria seguro, porque o meu pastor ia agir. Se chegasse um bêbado na igreja, eu sabia que estaria seguro, porque o meu pastor ia tomar a frente, entendeu? Aí é muito gostoso ter a presença do pastor conosco, sim ou não? Do nosso líder. Tem pessoas, só as pessoas que não são corretas, são pessoas incorretas, que não gostam da presença do líder. Mas a presença do líder, daquele que administra no nosso trabalho, só quem gosta de fazer coisas erradas, que não vão querer porque estão errados, vão querer que o líder esteja longe para não fazer o serviço direito, para tentar fugas de diversas formas. Mas quem anda correto e corretíssimo, gosta da presença do líder, porque a gente pergunta, a gente sabe que estamos seguros. Se um bêbado chegar na igreja, sabe que o pastor ou os obreiros vão tomar a direção. É muito gostoso ter um pastor.
Olha, Renata, se tu estiver aí ainda, Renata, eu estava dizendo o seguinte, que eu nunca vi uma época de Deus precisar tanto de mim. E eu estava também falando do teu caso, lá daquele texto que tu colocou lá, Renata, sobre a tua disponibilidade de ajudar o próximo. Achei aquilo muito bonito, parabéns. Então o líder, ele mesmo que ele não trabalhe, o líder, os profetas não estavam mandando o líder carregar tronco nas costas, não. Não, Eliseu, tu vai comigo, mas não é para carregar tronco, não. Deixa que os troncos a gente carrega, né? Por conta da saúde do líder. Mas tu vai comigo, tu fica lá e a gente trabalha, a gente que corta madeira, a gente que vai cortar os troncos. Tá bom? Ele disse, tá bom. Outra visão gostosa, outra visão de administração muito boa. Fizeram questão que o profeta acompanhara. Então eu gostava, enquanto ovelha, o pastor é a referência para nós. Se ele for homem de Deus, nós nos espelhamos nele. É verdade. Então, eles que chamaram, está entendendo, Clemilda? Eles desejaram que o líder dele estivesse ali. Ele, porque só foi um. Vamos comigo. E estralou ali no profeta. É verdade, eles estão certos. Eles estão certos pelo projeto, eles estão certos porque eu tenho que estar com ele. Ainda existem aqueles que almejam o lugar de líder, mas não sabem o que eles sofrem. Verdade. Então, os discípulos de Eliseu eram homens de ação. Não só ficaram apenas em conversa. Olha, aqui tem um projeto, a conversa todinha. Ele eram homens de ação. Desculpa. Os discípulos não ficaram apenas em teoria, mas foram para a prática. Pegaram o machado, foram até o Jordão, começaram a derrubar árvore, começaram a cortar árvore, todo mundo animado, talvez cantando um hino da harpa cristã, talvez se alegrando com os irmãos fazendo a obra. Imagina, missionário Geninha, todo mundo fazendo a obra, né? Todo mundo cortando. Olha, a gente vai ampliar o lugar, vai ter conforto para as pessoas. Os alunos que estão vindo para estudar na escola de profeta, vai ter lugar para sentar, ter espaço, ventilação. E eu me emociono porque ali eles estão reunidos. E quando a gente está fazendo a obra, irmã Clemilda, irmã Idson, irmã Joseli, quando a gente está fazendo a obra, a gente se esquece de fofocar, a gente se esquece da vida dos outros, a gente se esquece de ver o erro do profeta, a gente estamos todos empenhados, o profeta está conosco, nós estamos cortando madeira, alguém foi pegar um machado, não tem machado suficiente não está no texto, mas dá para entender que foi assim. Aí alguém disse assim, eu sei quem pode me emprestar um machado. E eu falei aqui no texto que não empreste o seu machado quem tiver em desobediência. Daqui a pouco você vai entender. Entendeu, irmão presbítero Edivaldo? Está todo mundo envolvido na obra e não dá tempo de ninguém estar falando de ninguém. Eu não tenho tempo de falar de ninguém, de falar de filho de ninguém, de falar de pessoas, porque quem está envolvido na obra está cortando madeira. Hein, irmã Idson? Hein, irmã Geninha? Quem está envolvido na obra não tem tempo de falar da vida alheia, porque está cortando madeira para o crescimento do reino, para o maior conforto da obra do Senhor. Então eles estavam todos envolvidos ali, eram homens de ação, projetos não de teoria, projetos de execução, projeto prático. Eles trouxeram a teoria, montaram o projeto e agora estavam executando os projetos. Aí, os discípulos de Eliseu vão aprender que há sucesso, o sucesso do projeto, quando as coisas são feitas debaixo de obediência. Eles vão aprender isso com o texto. Veja só, o que é que diz no texto, 2 Reis, capítulo 6, versículos 5 ao 7. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas. E ele gritou, meu senhor, era emprestado. Era de muito valor naquela época o machado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. E o homem esticou o braço e pegou. Quando as coisas são feitas debaixo de obediência, Deus age.
Imagina se aqueles homens tivessem ido para o Jordão cortar lenha, o seu líder não sabia, não estava sabendo de nada, então ficaria complicado. Então eles avisaram, eles informaram. Quando as coisas são feitas debaixo de obediência, isso não impede de acontecer acidente, né? Ó, pastor, eu avisei o pastor, eu avisei a quem tinha de direito de avisar, mas aconteceu algo trágico. Isso aí não vai impedir, pode acontecer, o machado caiu lá, o ferro do machado caiu nas águas. Isso não quer dizer que você pedir ou estar debaixo de obediência não pode acontecer uma tragédia. Até pode sim, mas o final é que é melhor. Quando as coisas são feitas em Deus, o machado de ferro flutua. Amém, irmãos? Quem vive debaixo de obediência consegue ver que as coisas erradas, elas, mesmo que aconteça algum acidente no percurso da realização do projeto, mas o meu líder está ciente, o meu líder está comigo, o meu líder está envolvido no projeto, eu chamei ele para participar, ele está comigo, então Deus, ele age. Como o pastor? Deus age de forma que o machado pesado, que afundou nas águas, ele vai voltar, ele vai flutuar. Quando as coisas são feitas em Deus, quem emprestou o machado vai receber o machado de volta. Imagina, sonhe comigo agora. O rapaz chegou na casa do homem, bateu na porta, disse assim: olha, eu vim pegar o seu machado emprestado porque nós temos um projeto da igreja para aumentar e ampliar o lugar. O rapaz disse para ele: é apenas uma ideologia do meu pensamento. O rapaz disse para ele: olha, filho, eu vou emprestar porque é você, eu sei que você é crente porque eu sei que você vai me devolver, eu sei que você está debaixo de obediência. Mas tem alguns crentes aí, não é assim que a gente ouve? Tem alguns crentes aí que eu não emprestaria o meu machado. Por quê? Porque ele não ia trazer. Primeiro, ele não obedece ao seu líder. Segundo, ele pega as coisas emprestadas e não traz. Um dia desse, eu emprestei uma vasilha com bolo de chocolate a ele e ele levou para casa e nunca mais trouxe a minha tapoé, né? Então tem pessoas que pegam as coisas dos outros emprestada e parece que se esquece. Pega um alicate emprestado, não traz mais. Pega uma chave de fenda emprestada, não traz mais. Pega um martelo emprestado, não traz mais. E a gente, cristão, temos que deixar a porta aberta para outras necessidades. Então, quem empresta o seu machado a quem vive em desobediência, não vai ter o machado de volta não, gente. Porque se aquele homem não estivesse debaixo de uma obediência, se aquele homem não estivesse debaixo da liderança do profeta, o machado ia ficar nas águas. Quem ia levantar o machado? Então, emprestar o machado a quem vive em desobediência, você não terá o seu machado de volta. Aplicando a palavra para os nossos dias, para concluir. Você já imaginou, né, comigo, se os discípulos do profeta tivessem tido a visão e não tivessem comunicado ao profeta, e não tivesse pedido permissão ao profeta? Você já imaginou isso? O acidente iria acontecer do mesmo jeito. Só que o final seria diferente, o machado não iria flutuar. Pois quem emprestou o machado não iria receber a sua ferramenta de trabalho nunca mais, porque aqueles discípulos estavam em desobediência. Mas foi ao contrário, eles estavam em obediência e aquele homem foi lá e disse: aqui seu machado. Ele caiu nas águas, mas eu estava debaixo da obediência do Senhor e do meu líder. Toma tua ferramenta de volta. A minha oração, o meu pedido a Deus é para que eu sempre seja um liderado obediente e reconheça a importância do meu líder na execução das minhas atividades. Que Deus possa estar abençoando a vocês nessa noite. Amanhã, na nossa igreja, termos um culto online, um culto de louvor, com o Ministério de Louvor. Estaremos iniciando às 16 horas e terminando às 18h30. Já foram abertas inscrições para 10 pessoas, já foram preenchidas, e os demais irmãos vão assistir online, através da página da nossa igreja, que é Igreja Pentecostal Campus Rosário. Abra lá o seu Face e assista o culto de louvor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Algumas pessoas que estiveram conosco aqui
Amanhã não haverá estudo, amanhã haverá culto na igreja, portanto não haverá estudo à noite, haverá culto na igreja. Obrigado, irmã Deilda, obrigado, irmã Geninha, palavra poderosa hoje, muito forte. Deus continue abençoando o pastor. Deus te abençoe, Geninha, Deus te abençoe para que você cresça no seu canal aí. Nós estamos dando uma força aí, os irmãos. Acompanha a Geninha aí no canal, ela está construindo. Nós falamos de construção. Eu quero passar por essa vida e eu quero construir alguma coisa. Não estou falando de casa, de apartamento. Estou falando de construir, escrever um livro, ou você abrir um canal no YouTube para ensinar alguma coisa, mas construa alguma coisa. Amara Maria, boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe. Quem está mais aí? Renata, minha amiga e minha irmã, né? Amém, amém. Geninha está aí. Quem está mais? Vamos, irmãos, vamos lá. Já estou encerrando. Bem, vamos orar então. Edivaldo, presbítero Edivaldo, Pai do Senhor amado, saudade do Senhor, filho. Muita saudade mesmo da igreja. Manda um abraço aí para os irmãos de Serraria 2. Clemilda, a irmã Clemilda, faz um livro de culinária, Clemilda. A irmã Adeilda, Deus abençoe, pastor. Eu estou muito feliz pelo Senhor investir em nossas vidas espirituais. Deus abençoe a irmã Conceição, ela está aqui também assistindo. Conceição está aqui conosco. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse dia de paz. Eu quero te pedir uma bênção especial para nossas vidas. Para que a gente sempre tenha uma visão de construir e de desconstruir. Desconstruir os pensamentos pequenos, os projetos pequenos, as visões pequenas, que porventura nós aprendermos dos nossos pais, como diz lá em 1 Pedro 1,18. E construímos coisas baseadas em Deus, coisas baseadas na Tua Palavra. Ó Senhor, entendemos que muitas vezes temos que ampliar dentro de nós e no lugar onde estamos os projetos, debaixo de uma obediência, debaixo da nossa liderança. Assim abençoa o Teu povo, que esse período de quarentena, Senhor, se reduza, que as mortes que estão sendo anunciadas sejam reduzidas, que haja paz no mundo, que haja paz no Brasil, que haja paz no coração das pessoas e que nenhum mal venha chegar na nossa tenda. Que Deus abençoe e nos dê uma noite de paz. Repreende o inimigo, os investidores do nosso sono, da nossa paz, os tentadores, sejam repreendidos em nome de Jesus e nos dá uma noite de paz e de tranquilidade. Que Deus abençoe os irmãos e tenha uma boa noite em nome de Jesus. Construindo e desconstruindo.